Bom, tem alguns temas que foram bem relevantes dessa semana. Primeiro, uns dados que eu acho que eles são impactantes sobre a economia dos Estados Unidos, que os Estados Unidos apresentaram dados sobre a sua dívida e a dívida chegou em 40 trilhões de dólares. Com certeza é a maior dívida do planeta. Claro que você fazer essa análise, né, de um número sozinho não diz muito sobre a realidade. Em que sentido? Se você é um país que participa mais ativamente do comércio internacional, se você tem uma confiança maior dos investidores estrangeiros, tal, você pode cobrar uma taxa de juros menor, porque o custo do dinheiro ele vai ser mais baixo e você pode se endividar mais. Entenda, é natural que, por exemplo, uma pessoa que é miserável tenha dívidas menores do que alguém que é muito rico. Porque alguém que é muito rico financia mais, apartamentos, financia mais carros, faz mais negócios. É mais ou menos o caso dos Estados Unidos. Então a dívida americana, ela já é a maior do mundo há muito tempo. Só que isso nunca foi dito como um grande problema, excetuando na situação atual. Para vocês entenderem o buraco que os Estados Unidos estão se metendo. E não tem a ver com o governo Trump necessariamente, é desde o governo Biden, tá? Os Estados Unidos demoraram quase 250 anos, ou seja, de 1776, que é a sua independência, até 250 anos depois, para atingir a marca de 30 trilhões. Para atingir a marca de 40 trilhões, foram 4 anos. Ou seja, os Estados Unidos aumentou em quase 33% a sua dívida num período de 4 anos. A grande questão, talvez você se lembre que lá no comecinho do governo Trump, ele tinha nomeado o Elon Musk para ser o representante do DOGE, que seria o Departamento de Eficiência Governamental. Não, porque a gente vai cortar gastos, vai reduzir ali, não sei o que lá, tal. Ele conseguiu fazer algumas mudanças muito pequenininhas, mas que não mudaram a realidade da economia americana. Para quem se lembra, houve até um rompimento do Elon Musk com o Trump durante o governo, depois entrou o caso Epstein e tudo tal, mas inicialmente foi porque o Trump tinha feito The One Big Beautiful Bill, né? Ou seja, a grande reforma econômica dos Estados Unidos, que ele prometia cortar gastos, e realmente cortou do setor de saúde, setor de educação, mas ele também prometia uma série de renúncias fiscais. Essas renúncias fiscais foram muito exageradas. Até o Elon Musk, que é um cara que é contra o Estado, interventor tal, criticava a postura americana. Ou seja, as renúncias fiscais do governo Trump estão fazendo hoje com que o déficit público americano esteja na casa de 2 trilhões de dólares por ano. Com isso, há uma desconfiança do mercado que os Estados Unidos vai conseguir pagar suas contas, e aí você tem um aumento da taxa de juros. Os economistas costumam falar que quando você pega juros de curto prazo, isso geralmente é Banco Central para ficar controlando o juros, para ficar controlando a inflação, para tentar acelerar a economia e tal. Quando você quer analisar como que está a situação econômica do país, você tem que ver os juros de longo prazo, porque isso não é definido pelo Fed, pelo Banco Central. Isso é definido pela confiança que os investidores têm na economia daquele país. Os juros de longo prazo dos Estados Unidos está disparando. Os títulos de 10, 20, 30 anos estão ficando juros acima de 5,5%. Que para o Brasil é uma taxa ótima, tá? Mas para os Estados Unidos é uma taxa muito elevada, muito elevada. Entendam que geralmente o governo ele não paga a sua dívida. O que ele faz? Ele contrai nova dívida para pagar a anterior, que a gente chama de rolagem da dívida. Só que os Estados Unidos tinham dívidas que estavam pagando 2% de juros. Agora, com a desconfiança dos investidores, eles têm que contrair nova dívida, pagando 5,5% para pagar a dívida que custava 2%. Ou seja, está virando uma situação de bola de neve. É quando você está com o seu cartão, você não consegue pagar o cartão, aí pega outro cartão para pagar o cartão que você está... Aí você para os juros dos juros. Que, aliás, é o que foi um senador democrata, ele falou, inclusive, no pronunciamento. Ele falou assim, o que o governo norte-americano está fazendo agora é pegar o cartão de crédito para pagar a hipoteca. Ou seja, a gente está devendo a hipoteca. A gente pega um cartão de crédito para fazer uma nova dívida que tem uma taxa de juros pior do que a dívida anterior. Ou seja, a situação dos Estados Unidos, claro que é preocupante. Mais uma vez, quer dizer que os americanos vão quebrar, estão destruídos? Os Estados Unidos têm a maior capacidade de geração de renda do planeta. Os Estados Unidos controlam a moeda mundial, os Estados Unidos têm grande capacidade de investimento, mas é óbvio que é uma situação para ficar alerta. E, inclusive, o poder da economia americana é tão grande que isso influencia o mundo inteiro. Porque imagina, o Brasil, a gente define também a nossa taxa de juros baseado na taxa de juros americana. Porque se a taxa de juros dos Estados Unidos está alta, para o Brasil conseguir atrair dólares, tem que fazer uma taxa mais alta ainda. Porque se o Brasil colocar a mesma taxa de juros que os Estados Unidos, você acha que o investidor estrangeiro vai querer investir num país que tem o real como moeda?
por exemplo, o Brasil, ou vai investir no dólar, que é uma moeda que se consolida há séculos nos Estados Unidos, é um país que, mesmo com as dificuldades, é muito mais confiável que o Brasil. Então, os Estados Unidos subindo juros, ele obriga quase todos os países do mundo a também subir os juros, o que dificulta investimentos, trava a economia, dentre outras consequências econômicas. Ou seja, é uma situação preocupante para os Estados Unidos. Preocupante. Outro ponto que vale chamar atenção está ligado à guerra entre Estados Unidos e Irã. Porque, não sei se vocês perceberam também, os Estados Unidos não vêm fazendo ataques contra o Irã. Existem N motivos para isso. Primeiro, os próprios gastos americanos. Por exemplo, um dos motivos desse crescimento da dívida, os Estados Unidos estão gastando, tem o plano para gastar, 1,5 trilhão de dólares em orçamento militar. Mesmo assim, os Estados Unidos pediram recursos extras para comprar mísseis, para repor estoques. Anunciaram, por exemplo, um acordo para comprar os mísseis Tomahawk que estavam em falta de inventário, só que com preço 50% acima do preço convencional, porque tem que ser feito a toque de caixa, porque está faltando inventário. Isso representa aumento dos custos. Vários líderes, o Dan Kennedy, que é o chefe do Estado-Maior, a gente tem o próprio J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, falando que os Estados Unidos não têm capacidade hoje para manter uma guerra com o Irã e também pensar em defender a região do Pacífico, defender a América Latina, ou seja, precisa parar um pouco com esses ataques. Ao mesmo tempo, há um desconforto nos países do Oriente Médio com uma guerra que está sendo trazida pelos Estados Unidos, porque gera desconfiança dos investidores estrangeiros, gera instabilidade política, tudo tal. O que os Estados Unidos então colocaram? Inclusive passou a valer ontem. O Trump chamou de dia D econômico. Já que ataques militares estão sendo reduzidos, a gente vai começar a fazer um ataque econômico contra o Irã. Só que a grande questão que fica é, beleza, então os Estados Unidos vão praticar sanções contra o Irã. Quais? Não sobra mais sanção, né? Tudo que dava para ser punido, limitado, enfim, contra o Irã já foi pelos norte-americanos. Os Estados Unidos, então, estão tentando aplicar o que eles chamam de sanções secundárias. O que são sanções secundárias? Não só empresas ou empresários, enfim, norte-americanos, não podem relacionar com o Irã. Mas qualquer país que negociar com o Irã vai ser punido pelos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Brasil hoje mantém relações... Vamos tirar o Brasil, vai pegar a China. A China é o país hoje que é o maior parceiro comercial dos iranianos. Com as sanções secundárias, o que os Estados Unidos está falando? Que se a China não concordar com as sanções que são aplicadas pelos Estados Unidos, a China também vai ser punida por isso. Então, basicamente eu, Estados Unidos, não gosto da atitude iraniana. Então, os outros países do mundo também não devem gostar, porque se gostarem, eu puno esses países. Isso, claro, é considerado uma aberração geopolítica. E aqui, obviamente, eu não estou defendendo o Irã, né? Sou contrário ao regime iraniano e tal. Mas a questão é que é muito complicado você ter um país, que é os Estados Unidos, decidindo quais as sanções devem ser aplicadas pelo mundo. E se os outros países não concordarem? Vamos imaginar, por exemplo, que, sei lá, os Estados Unidos considerem que o Brasil está desmatando muito a Amazônia e sanções devem ser aplicadas contra o Brasil. Os outros países devem concordar também? Senão os outros países vão ser punidos pelos Estados Unidos? Só que os Estados Unidos compraram briga com o maior parceiro do Irã, né? Que é a China. A China anunciou hoje que não vai respeitar as sanções praticadas pelos americanos. E que se alguma retaliação for feita contra os chineses, a China também vai retaliar os Estados Unidos. Será que os Estados Unidos, em meio à menor popularidade do Trump, o cara teve 35%, de intenções de voto, até o Senado, as eleições de meio de mandato estão comprometidas para o lado dos republicanos. Os democratas hoje são favoritos. Os Estados Unidos estão dispostos a comprar uma guerra comercial com a China ou a boicotar, sancionar um banco chinês com a possibilidade de um colapso econômico internacional por conta do Irã? O Trump ele se coloca contra a parede. Eu costumo falar, né? Quando você faz algum tipo de ultimato, é um ultimato que você está ameaçando outro país, mas que você também está se ameaçando. Porque e se outro país comprar? Você vai ter que cumprir a sua promessa. Os Estados Unidos falou que ia sancionar todo mundo que negociasse com o Irã. A Índia vai continuar negociando, a China vai continuar negociando, vários países do Golfo vão continuar negociando. E aí? Os Estados Unidos vai comprar briga com todo mundo? Vai limitar a economia de todos os países? Enfim, pode ser perigoso aí para o futuro do governo Trump.